Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica Professor. E a aula de hoje é uma das mais importantes de todas. Eu quero que todos os meus alunos assistam, que todo mundo possa assistir e que esse vídeo possa alcançar também pais, né, a comunidade de um modo geral, poder público, direção escolar, supervisão pedagógica, né? Todos os funcionários das secretarias. Então é um vídeo muito importante. Por quê? Primeiro que a gente tem que começar aqui falando de um ponto muito relevante. E eu quero usar aqui o ponto chamado aluno. O aluno é o foco da educação. A formação integral do ser. Vamos colocar isso aqui, ó. A formação integral do ser, do humano, da pessoa, certo? Por que eu estou tocando neste assunto? Pessoal, desde a pandemia, criou-se uma lacuna e uma distância entre professores e alunos. Ponto. Desde a pandemia, criou-se uma distância muito grande entre professores e alunos. Eu não sei o que foi que aconteceu, qual foi o clique, qual foi o start, mas ao retorno dos alunos, vários problemas foram acarretados. Veio a defasagem de aprendizado, veio os problemas, né, pedagógicos, veio as relações tumultuadas. Foi um ano assim do retorno da pandemia 2022 com os alunos presencial, retorno da educação presencial. Teve situações assim bem complexas, né? A saúde mental de todo mundo estava bagunçado. Então, muito tem se falado nisso. Então, quando a gente fala na formação integral do ser, o que está acontecendo? Está acontecendo que uma coisa que a gente não pode esquecer. Essa formação, ela é muito importante, certo? Nós estamos falando assim da integralidade. E não é mais apenas conteúdo, certo? Ainda é necessário muito conteúdo. O que não pode esquecer aqui é o que o Mário Sérgio Cortella sempre fala, e eu concordo nesse aspecto, porque existe a educação, que é aquela de responsabilidade dos pais, do lar, da casa, vem de berço, desde que a criança é formada, gerada ali no ventre, nos primeiros anos, até chegar então na parte que ela vem para a escola. O poder público garante, a partir dos 4 anos de idade, o acesso gratuito à escola, creche, ao ensino fundamental 1, ao ensino fundamental 2 e ao ensino médio, ao EJA. Então, só que a educação é uma responsabilidade da família. E sim, a escola, ela trabalha com a escolarização, que é aquela parte de transmissão de conteúdo. Aqui eu não quero tirar a responsabilidade do professor, da escola, do corpo diretor, do corpo de direção, da parte pedagógica. Não estou querendo tirar e nem transferir responsabilidade para ninguém. O que eu estou querendo fazer aqui é chamar a atenção de novo para essa personalidade aqui, ó, o aluno. O aluno é o centro aqui da nossa conversa, a educação em sua importância, o aluno é o centro dessa conversa, certo? E na formação integral do ser não é mais apenas o conteúdo, agora existe a socialização, certo? A integração do ser na sociedade, a convivência, a importância da convivência, a importância dos relacionamentos, né, dos ambientes acolhedores, da escola como ambiente acolhedor, protetor, tá? Então aqui existe uma situação bem complexa. Muitos alunos vêm aqui porque a escola agora é conteúdo, é socialização, certo? A escola também, para muitos alunos, né, é um espaço de lazer.
É ali que ele vive, é ali que tá os coleguinhas dele, é ali que tá as rodas de amigos. A gente sabe das dificuldades, do bullying, dos preconceitos, mas a gente tem que lutar contra isso. E essa aula hoje, educação, a sua importância, tem isso. E agora eu quero tocar num aspecto que é muito importante. Por quê? De novo, a comunidade escolar, e aqui eu vou colocar a família em todas as suas formas, certo? A família em todas as suas formas, é fundamental que a família, né, esteja extremamente conectada com a escola. A família tem que estar extremamente conectado com a escola e com o corpo de direção, com o corpo de supervisão, com a secretaria e com os professores. É necessário essa conexão, é necessário essa união. É muito importante a gente estar junto nesse processo para a formação dessa pessoinha aqui, que vai ter todo um futuro pela frente. Então a carreira estudantil, o aluno, ele passa quase 13 anos, estou arredondando, tá? Quase 13 anos, em média 13 anos da sua vida. Eu vou até anotar essa informação aqui, em outro tom, né? O aluno, ele passa 13 anos da sua vida na escola. Então, esse ambiente, essas relações entre aluno, professor, porque chega na escola, o menino entra pro portão. Aí ali tem as responsabilidades, né? A pessoa que está recebendo o aluno que vai se adentrar até a sala de aula. Ali tem os supervisores, os vice-diretores, tem o diretor que está ali, né? Organizando essa entrada, organizando esse ambiente ali, até que o aluno entre na sala de aula. Ali, né? Ele vai passar a maior parte do tempo dentro da sala de aula com o professor. No ensino médio, por exemplo, nós temos aí 21 professores, em média, tá? Às vezes mais, às vezes menos, né? 21 professor. Então, esse número de professores, né, que ele está passando aqui, ó, esse número de professores que ele está relacionando aqui, é muito importante que essa relação esteja ali num contexto de respeito, de amizade, de companheirismo, de cooperação. Porque se não for assim, pessoal, se não for dessa forma, nós vamos ter muitas dificuldades de formar o nosso aluno. Os professores estão esgotados mentalmente, uma carreira que não é atrativa, que não há muitos benefícios, o salário não é compatível, o professor tem que pegar 2, 3 cargos, às vezes pega um cargo no estado, um no município, ou 2 cargos no estado, um no município, e assim por diante, ou ele tem um cargo no estado e tem uma outra profissão externa. O professor não consegue se concentrar num cargo só, num projeto só, numa turma só, com um número determinado de alunos. Eu vou dar um exemplo, tá? O meu exemplo. Eu leciono, hoje eu leciono 4 conteúdos diferentes ao mesmo tempo. Eu estou lecionando matemática, raciocínio lógico, núcleo de inovação em matemática e sociologia. Gente, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco, mas preste atenção, né? Isso porque no meu cargo unificou-se um cargo aqui e um cargo aqui. Então eu tenho 2 cargos, o meu primeiro cargo e o meu segundo cargo. Mas aqui eu estou em média, nesses 3 cargos, eu tenho em média 90 alunos na manhã mais 60. Então eu tenho em média 150 alunos. 150 alunos. E nesse segundo cargo eu tenho 9 turmas, né? Com a média de 30 alunos. Então eu tenho 150 alunos mais 270 alunos. Então por semana eu tenho um contato com aproximadamente 420 alunos. 420 pessoas diferentes no relacionamento. Isso em 2 cargos. Olha o tamanho da responsabilidade do professor e como que nós temos também que focar. Agora imagine esses grupos totalmente diferentes, né? Mas eu dando uma mesma linha
de conteúdo, numa mesma linguagem, num mesmo projeto, numa mesma sequência natural. Qual que é a chance, né, da maioria absorver esse meu método de aula do mesmo jeito? Então, o compromisso do professor ele vai além, porque você tem que falar várias linguagens. Você tem que... hoje a gente não consegue, por exemplo, por causa desse monte de cargo, por causa da carreira do professor, numa turma, eu posso ter entre 8... Eu vou trocar a cor da minha caneta aqui, que eu quero escrever isso de forma diferente. Numa turma, eu posso ter 8 a 10 grupos diferentes de alunos. Como assim, Eduardo? O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que se eu pegar os alunos por área de conhecimento, então eu vou dividir em 4 grupos. Estou dando um exemplo. Humanas, exatas, biológicas e artes. Ou por nível de dificuldade, aquele que gosta de matemática, aquele que aprende com facilidade, aquele que não aprende, aquele que não entende de jeito nenhum. Então, se eu fosse aqui personalizar as minhas turmas, eu teria em média 8 grupos diferentes de alunos. E esses 8 grupos, cada um aprende de uma forma diferente. Então, olha o tamanho da responsabilidade de um professor em relação à formação integral do ser. E se a família não se conectar com a escola, não se conectar com o professor, não participar desse processo, vai ficar muito difícil. E essa jornada de 13 anos da escola vai se tornar assim ruim para o aluno, ruim para o professor, ruim para a direção. Esses relacionamentos vão ser complexos e a saúde mental de todo mundo vai ficar comprometida. Então, é exatamente por isso que nós temos que trabalhar, né, nessa formação, na separação. A educação é uma responsabilidade da família, isso vem de berço. E isso precisa ser retomado. Eu vi um meme muito interessante. A escola será a segunda casa a partir do momento que a casa voltar a ser a primeira escola. Isso é um fato. A escola precisa ser a segunda casa do aluno, porque ele passa muito tempo lá na escola. São 13 anos da sua vida em média. Né? E desses 13 anos por dia, ele está aí aproximadamente 6 horas por dia. Com o sexto horário, com o novo ensino médio, tá? Fica entre 5 e 6 horas por dia que ele fica dentro da escola. Isso dá 25% do dia, sendo que ele passa 8 horas dormindo. Certo? Ele passa 8 horas dormindo, então fica ali outras 16 horas para ele fazer outras tarefas. Dentro dessas 16 horas, 6 horas ele está dentro da escola. Certo? Então, toda essa questão. Então, aqui, ó, a educação ela é uma responsabilidade da família. E aí sim, a escola, né, a comunidade escolar, o diretor, o supervisor, a secretaria, o professor, vem escolarizar o aluno. Vem escolarizar o aluno, quer trazer todo o conteúdo, mais a socialização, mais esse relacionamento agradável que tem que ser a convivência escolar. Então, pessoal, na aula de hoje, por isso que eu falei que ela é especial, ela é para toda a comunidade escolar, para poder público. E uma outra coisa importantíssima que eu não posso esquecer de falar. Gente, nós temos que... O poder público tem que acordar. Ou... O poder público tem que acordar. Ou não é objetivo principal do poder público ter uma educação que transforma a vida e forma o cidadão de forma integral. Porque às vezes nós pensamos como professores que o governo quer que os alunos não se desenvolvam, que o adulto não seja formado a ser um pensador crítico, que questione o status quo, que questione a situação, que questione os políticos. Então tudo isso é fundamental. E eu estou aqui justamente rasgando o verbo, falando para pais, professores, alunos, diretores, esse vídeo fundamental. Eu julgo ele muito importante. Tomara que ele viralize. Tomara que esse vídeo alcance proporções estratosféricas para que chegue ao máximo de pessoas possíveis. Essa é meu desejo para que a educação realmente seja de forma importante, né? E a formação
que é a educação mais a escolarização do aluno, desse ser, seja de forma integral, e ele realmente seja um cidadão, né, formado para o bem de toda a sociedade, trazendo futuros, né, brilhantes, para que todos possam sair ganhadores desse processo. O poder público tem que voltar o olhar para o professor, porque é aqui que é a ponta, e muitas das vezes as decisões são tomadas lá em cima, esquecendo aqui da ponta, e também é fundamental que nós possamos desenvolver toda essa estratégia para a formação integral do ser, para o foco no aluno, mas que isso que tudo aconteça. A educação, a família cumprindo o seu papel na educação, sim, o aluno vindo passar 6 horas na escola durante 13 anos, e a escolarização, que é o conteúdo, mais a socialização, mais esse bem-estar de convivência, seja tudo formado para a formação integral do ser humano, e ele seja ser um grande venha a ser um grande cidadão, uma grande pessoa, futuros médicos, porque todas as profissões passam pelos médicos, passa pelo professor. Desculpa, todas as profissões passam aqui pelo professor. Um dia você foi aluno de algum professor, e se hoje você é um engenheiro, um advogado, um médico, um professor, um astronauta, um jogador de futebol ou qualquer outra profissão que você vier a ser, é porque você passou um dia na mão de um professor. E os alunos de hoje, do século de hoje, pós-pandemia principalmente, não estão enxergando a educação como algo importante na sua vida. E o aluno precisa enxergar que a educação é fundamental para o seu sucesso. Enquanto ainda manter essas distâncias, nós vamos ter dificuldade de desenvolver e avançar em todos esses aspectos. Ok? Gente, foi um desabafo também. A gente precisava falar sobre isso e eu espero que esse vídeo chegue a outras pessoas aí. Um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a próxima.